Recordes foram quebrados, temos um novo vencedor e um pódio que veio depois de 1 ano e meio de espera. Diferente do GP da Austrália, a gente não pode falar que o GP da China foi um desastre completo. Teve muita coisa acontecendo na pista e também fora dela. Então vamos entrar no carro, apertar os cintos porque estamos largando da pole para continuar batendo cabeça nesse novo regulamento da Fórmula 1. No último final de semana tivemos o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. E é um grande prêmio que já é um clássico moderno, né? Está aí no calendário desde 2004 e é um circuito interessante, tem curvas de alta velocidade, tem curvas de média velocidade, freadas fortes e também um alto desgaste de pneus. Neste vídeo eu não vou ficar aqui esmiuçando volta a volta tudo o que aconteceu, não. Foi um final de semana que teve sprint, então eu vou pegar alguns pontos chaves da corrida, vou citar algumas voltas aqui e ali, mas nada que seja esmiuçando tudo o que aconteceu no final de semana. Porque teve muita coisa que aconteceu dentro e fora da pista. Começando já nos bastidores. Nós tivemos o cancelamento, na minha opinião, dos grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita. A linguagem que a Fórmula 1 utiliza não é de cancelamento. Ela é de não teremos mais estes grandes prêmios em abril. Mas não tem mais onde colocar estes grandes prêmios daqui para frente no calendário. A gente tem que lembrar que a Fórmula 1 só tem 2 pausas durante a temporada. As 3 semanas em agosto e o final do ano que ninguém está fazendo nada, né? Na pausa de agosto não tem muita coisa que fazer porque são as férias coletivas da equipe. E também é verão no hemisfério norte, que é onde fica o Oriente Médio. Então imagina os pilotos correndo com 50 graus de temperatura. Impossível. Teremos um campeonato de 22 corridas. Voltando à linguagem que a Fórmula 1 utiliza, ela é um pouco mais suave quanto a cancelar as corridas porque tem muita coisa envolvida, patrocinador, dirigente, organizador do evento e tudo mais, mas conta com isso. Não teremos 24 corridas em 2026 na Fórmula 1. Agora entrando nas atividades de pista. Eu já vou deixar aqui bem claro. Foi melhor que na Austrália, mas ainda não dá para confiar que este novo regulamento é um bom regulamento para a Fórmula 1. Este regulamento que os pilotos precisam ficar fazendo gestão de bateria e que a equipe fica fazendo software para otimizar o deployment ou a utilização da bateria não é Fórmula 1, não faz jus ao esporte. E outro detalhe que a gente pode colocar aqui também, a Mercedes já é campeã de 2026. A não ser que algo muito diferente aconteça durante a temporada. Mas, com o carro e os pilotos que a Mercedes tem, se a situação continuar sendo a mesma, é impossível eles perderem esse campeonato. Mas aí você me pergunta, Rafael, e o campeonato de pilotos? Esquece. 80% de chance para o Russell porque ele é um piloto muito rápido, muito consistente e já tem aí 6, 7 temporadas de Fórmula 1. Ele começou na Fórmula 1 em 2019. E por que só 80%? Porque os outros 20% vão para o Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, apesar de ter feito uma excelente corrida na China, ele é um piloto muito jovem, não tem nem 20 anos de idade. Então muita coisa pode acontecer ainda para desestabilizar o garoto. Mas agora falando das atividades de pista, vamos direto para o Sprint Qualifying. A gente achou no Q1 que podia ter uma disputa e tudo mais. Aí veio o Q2 e a Mercedes foi lá e colocou 4 décimos no Leclerc e 8 no Hamilton. Era só questão de tempo para firmar a primeira fila. E aqui a gente também tem que dar um destaque para o Gasly e para o Berman. 2 excelentes pilotos que conseguiram levar seus carros, uma Alpine e uma Haas, para o Q3. E aí o destaque negativo vai para a Red Bull. Verstappen se classificou em 8º e Hadjar se classificou em 10º. Foi na corrida sprint que a gente viu que o GP da China, ou o circuito de Xangai, ele é um pouco mais amigável nessa questão de gestão de bateria, porque tivemos até trocas de posições nas primeiras voltas, e a gente viu que gastar a bateria por completo era muito difícil, a não ser que o piloto utilizasse o boost na reta que tem 1,2 km. E essa vai ser a Fórmula 1 em 2026. Circuitos mais amigáveis com a bateria terão corridas mais movimentadas e, por consequentemente, com um sentimento um pouco melhor, e circuitos que não são tão amigáveis assim com as baterias vão ser um completo desastre.
Já na largada da corrida sprint, a gente consegue ver mais ou menos o tom que nós temos neste começo de temporada. A Ferrari vai lá, pode largar em terceiro, quarto, quinto, ela pula na frente, não tem jeito. Tivemos aí uma troca de posição, um revezamento de posições entre o Russell e o Hamilton até a volta 6, e aí o inglês da Mercedes começou a abrir um pouco a mais, e inglês da Mercedes eu estou falando do Russell, não confunda com o Hamilton que está desde o ano passado na Ferrari. E aí na volta 8 o Leclerc foi e passou o Hamilton também. E aí na volta 13 o Antonelli fez a ultrapassagem em cima das duas Ferraris. Menos de 15 voltas para o piloto que teve algum problema na largada, caiu para oitavo e se via em segundo. Os carros da Mercedes são carros atualmente de outro mundo, de outra categoria. Na mesma volta 13, Hülkenberg teve que abandonar a corrida por conta de um problema na Audi. Safety car na pista, bandeira amarela. Os pilotos que largaram de pneu médio e não largaram lá para trás do grid, eles foram parando. Então os 4 primeiros pararam, as McLarens pararam e tudo mais. E aí o que aconteceu foi mais ou menos troca de posições por conta de toda essa bagunça que estava acontecendo no pit lane. Com isso, o Antonelli caiu para oitavo de novo. E com toda essa bagunça, o Russell ganhou a corrida de sprint com as duas Ferraris logo atrás. A gente começa a fazer algumas continhas de padeiro aqui, porque a sprint teve 19 voltas. E na volta 13, antes do safety car entrar, o Russell estava a 5 segundos à frente das duas Ferrari. Se a corrida não tivesse tido a interrupção, provavelmente ele estaria aí entre 8 e 10 segundos, o que é muita coisa para as poucas voltas que a sprint teve. Falando um pouco agora da classificação da corrida principal, a gente já passa logo para o Q2, porque o Q1, nesse começo de temporada, a gente já sabe o que vai cair. As duas Williams, as duas Aston Martin e as duas Cadillac. No final do Q2, o Bortoleto, que vinha fazendo uma boa volta e poderia se aproximar ali do top 10 ou então até passar para o Q3, acabou errando na última volta e teve que abandonar sua tentativa. Inclusive, ele até chegou a encostar na barreira de pneus e teve que dar a volta para chegar dentro do box. E aí o final desse Q2 foi bem legal, foi bem interessante, porque a gente teve o Hülkenberg e o Colapinto disputando para ver se eles conseguiam entrar para o Q3. O Hülkenberg ficou a 2 milésimos de segundo e o Colapinto ficou a 5 milésimos de segundo. Isso significa que são 2 e 5 milissegundos. É nada, é menos que um piscar de olhos. No fim das contas, é meio que a gente já espera. A Mercedes colocou seus dois carros em primeiro e segundo lugar. Não foi assim tão fácil porque o Russell teve problemas, chegou a parar o carro no meio da pista, teve que fazer um reset do carro, voltar para os boxes e trocar o volante para então sair para sua tentativa de fazer a volta, mas o resultado no final foi o mesmo. Porém, Antonelli em primeiro e Russell em segundo. O italiano, ao fazer essa pole, ele quebra o recorde de piloto mais jovem a conquistar uma pole position na Fórmula 1, recorde que foi de Sebastian Vettel por quase 18 anos. Esse Qualify também mostrou a ordem das forças das equipes neste começo de temporada. Mercedes em P1 e P2, Ferrari em P3 e P4, McLaren em P5 e P6, e aí a Red Bull em P8 e P10. E aí vamos trazer de novo Gasly e Berman porque eles conseguiram se classificar entre os 10 primeiros novamente e estão pilotaram muito no Grande Prêmio da China, encaixaram bem com o circuito. E agora é a hora mais esperada do vídeo, aquele que a gente começa a falar mal do regulamento de 2026 da Fórmula 1. É inconcebível a equipe bicampeã do mundo nos últimos 2 anos não conseguir alinhar os 2 carros que tem. A McLaren não conseguiu largar na China por conta de problemas elétricos e por conta de problemas relacionados ao motor e ao carro de 2026. É inacreditável. E lembrando também que além das duas McLarens, o Bortoleto de Audi e o Albon de Williams não conseguiram alinhar os carros para começar a corrida. Na largada, a gente já sabe o que aconteceu. Não tem escapatória, não tem muito para onde fugir, as Ferraris pularam para frente. O único problema é que na volta 4, a Mercedes já estava em primeiro e segundo lugar. Na 10ª volta, o Stroll teve problema na Aston Martin e teve que parar o carro imediatamente. Ele parou numa área de escape e isso causou a bandeira amarela e também um safety car. Os 4 primeiros, ou seja, Antonelli, Russell, Hamilton e Leclerc, entraram nos boxes para fazer sua parada. Da mesma forma que alguns pilotos na sprint decidiram não parar quando entrou o safety car, aconteceu a mesma coisa na corrida principal. E aí, na relargada, tínhamos Antonelli, Colapinto, Ocon
Hamilton, Lindblad e Leclerc. Como Antonelli era o primeiro da fila e conseguiu fazer uma boa relargada, ele já começou a abrir vantagem, enquanto os pilotos que vinham atrás, Leclerc, Hamilton, Russell e tudo mais, começaram a demorar um pouquinho para passar os pilotos mais lentos que vinham à frente. Demorou aí por volta de 4 voltas até que estivéssemos de novo com Antonelli, Hamilton e Leclerc entre os 3 primeiros. Nesse mesmo momento foi quando o Russell começou a falar com a equipe e chamou no rádio e falou: olha, eu não tenho aderência nenhuma nos meus pneus. Isso aí é meio que um problema que já vem acompanhando a Mercedes de muito tempo, inclusive na primeira era híbrida. Em condições mais frias e com pneus mais duros, a Mercedes tem problema de aquecimento de pneu e isso aí afeta a performance do carro. Então o Russell ficou ali seguindo as Ferrari sem ter muito o que fazer. Entre as voltas 24 e 28, Hamilton e Leclerc começaram a travar uma disputa até interessante, mas no mesmo esquema artificial de sempre. Um ultrapassa em uma reta, o outro ultrapassa o outro na outra reta porque ficaram sem bateria. Na volta 30, o Russell já tinha passado os dois e estava mandando um abraço. Entre as voltas 35 e 43, as duas Ferraris começaram de novo a travar uma disputa, mas com o inglês prevalecendo e se firmando em terceiro lugar. Na volta 46, o Verstappen teve que abandonar, teve problemas no carro, e a partir daí, nenhuma das posições mais mudou até o final da corrida, a não ser Esteban Ocon, que conseguiu chegar atrás da Cadillac do Bottas, porque recebeu uma punição num toque que teve com o Colapinto. E de novo a gente precisa falar de Berman e de Gasly, porque que corrida que fizeram esses dois, chegando em P5 e P6 respectivamente. O Gasly é um piloto excelente, é um piloto muito melhor do que as pessoas normalmente acham que ele é. É que a gente ainda tem aquela memória do Gasly que estava na Red Bull e estava disputando junto com o Verstappen, na época que nenhum companheiro de equipe do Verstappen conseguia se manter na Red Bull, ou conseguia fazer alguma coisa com o carro. E o Berman é o futuro da Ferrari quando o Leclerc resolver sair da Ferrari daqui uns 300 anos. Mas o garoto, ele é realmente muito competente, muito rápido e muito consistente na tocada. Vale a pena ficar de olho nele pro futuro. E aí, primeira vitória do Antonelli. Que teve ali uma imagem muito bonita, né? Quando o Coulter pergunta pra ele, depois da corrida, na entrevista, o que ele tá sentindo, o Antonelli começa a chorar, né? O garoto de tudo, ele chora. Com certeza ali na cabeça dele passou tudo que ele teve que passar pela carreira, todo o trabalho que foi feito junto com a Mercedes, junto com a família. E é muito legal, dá pra ver nesse tipo de situação o quanto uma vitória representa para um piloto, ainda mais um piloto tão jovem, né? O pódio que foi completado por Russell e por Hamilton foi meio que aquele pódio, né, que tem o pai orgulhoso, que é o Toto Wolff, com todos os filhos dele ali em cima, né? Mas aí a gente volta à discussão. O Antonelli pode ser campeão este ano? Poder ele pode, mas ele vai ter que ganhar do George Russell, que tem muito mais experiência. Como a gente viu, o Grande Prêmio não foi uma desgraça completa, tivemos boas disputas na pista e um circuito que ajudou bastante esses novos carros. E com isso a gente vê que a Fórmula 1 precisa diminuir a dependência que eles têm dessa potência vindo da bateria e do motor elétrico, que é metade da potência total do carro. A gente espera muito que a Fórmula 1 faça ajustes durante o ano e que arrume este novo regulamento, para que a gente volte a ter a Fórmula 1 que é calcada no automobilismo de verdade, que é o piloto tirando o máximo do carro, andando no fio da navalha, extraindo tudo que ele tem de aderência e também fazendo a construção de uma corrida. Aliás, o Verstappen foi e falou alguma coisa parecida, né? Ele disse que se você gosta dessa nova Fórmula 1, você não entende absolutamente de nada de automobilismo. E eu acho que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso em breve, a construção de uma corrida. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do Grande Prêmio da China, o que você acha dessa Fórmula 1 nova, você quer um pouco mais de disputa ou se para você esse novo regulamento tá perfeito. Aliás, se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado, mas não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Até semana que vem com um vídeo novo e um abraço!